Por favor, querido, prega para a gente. Obrigado, bispo. Boa noite, queridos. Povo de Deus, abram suas Bíblias, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. E vamos juntos ler o versículo 52, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo 52. Todos localizaram? Vamos ler juntos? Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Mais uma vez, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. A última vez, os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. É nesse contexto que encerra o capítulo 13, que foi observado no voo panorâmico dessa nossa série que estamos fazendo nas quartas carismáticas, em Atos dos Apóstolos, que vamos seguir essa noite. Eu vou ficar com vocês no capítulo 14, portanto, por favor, deixe sua Bíblia aberta aí, mesmo onde está. Vamos não expor o texto, mas observar as ênfases destacadas nos 3 blocos, nas 3 grandes sessões que são organizadas na maioria das compilações das Bíblias disponíveis na nossa língua portuguesa e em outras línguas também. A convenção que unânime dividir esse capítulo de Atos dos Apóstolos, que ainda cobre em relatos complementares a primeira viagem missionária, apostólica e profética de Paulo e Barnabé, o avanço da igreja para além da realidade da primeira igreja cristã a ser plantada, a igreja de Jerusalém. Portanto, a partir da igreja de Antioquia, um sopro missionário para cumprir a vontade de Deus. Um belíssimo texto que eu quero observar panoramicamente com você. Antes de entrar nas ênfases que espero que o Espírito Santo imprima em nossas mentes e corações para essa noite, eu quero trazer um breve contexto do capítulo que temos diante de nós. Na versão da Sociedade Bíblica Brasileira, para a Almeida Revista e Atualizada Bíblia, que utilizamos aqui em nossa casa de oração, temos 3 seções cujas epígrafes, os subtítulos para cada uma delas são as seguintes, os títulos são os seguintes: Paulo e Barnabé em Icônio, a cura de um coxo em Listra, Paulo é apedrejado. E se fôssemos pontuar o que compõe o conteúdo desse capítulo 14, podemos dizer que observamos aqui a obra do Evangelho em Icônio, Derbe, Listra e Antioquia de Pisídia, um homem paralítico sendo curado em Listra, Paulo sendo apedrejado, um primeiro ponto muito claro de martírio no ministério de Paulo, já em sua primeira viagem missionária, profética e apostólica, e presbíteros sendo recomendados, apontados nas igrejas. A formação que foi idealizada por Jesus, o governo colegiado, uma liderança colegiada que foi implementada na realidade de Jerusalém, sendo também implementada nas igrejas plantadas desde o sopro missionário de Antioquia. Isso compõe o conteúdo do capítulo 14. Se tem uma ênfase que a gente pode destacar em todo esse capítulo, nos
nos textos, nos relatos complementares do que vimos na semana passada no panorama do capítulo 13, é a iniciativa do Espírito Santo. Você vai perceber que as ênfases na pessoa do Espírito Santo, na terceira pessoa da Trindade, elas vão variar de acordo com cada uma das viagens missionárias, proféticas e apostólicas em que Paulo esteve envolvido. Nesta primeira viagem, o que vemos é a iniciativa, essa ignição do Espírito Santo para o primeiro grande sopro missionário, o primeiro grande avanço missionário da história da igreja cristã. E se tem uma grande ideia central que amarra todo esse capítulo 14, é dar testemunho, aquilo para o qual o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, esperando em Jerusalém esse poder do alto, com uma finalidade. Como ouvimos e vamos ver ainda nesse nosso panorama essa noite, a finalidade era para que os discípulos tivessem poder para testemunhar, poder para dar testemunho do que, evidentemente, para a glória do seu próprio nome, da obra redentora de Cristo na cruz, da sua vitória sobre a morte e da pregação da sã doutrina do Santo Evangelho. É diante disso que nós vamos refletir essa noite, que eu quero te convidar a refletir sobre um subtema. Esse subtema segue a mesma lógica que trabalhei há 2 semanas atrás a respeito do poder do Espírito Santo sobre um aspecto que reflete a nossa realidade vigente, a nossa realidade local. Portanto, esse subtema que vai nortear essa nossa reflexão nos próximos minutos é o poder do Espírito Santo e a mordomia do tempo. O poder do Espírito Santo e a mordomia do tempo. Antes disso, eu quero pensar com vocês sobre essa questão do tempo e o quanto ela é cara e cheia de curiosidades para nós esses dias. Essa semana, o aplicativo muito popular de mensagens predominante na maioria dos celulares, ele desenvolveu e aplicou uma nova funcionalidade para as mensagens de áudio, não foi? Quem aí é aficionado nesse... Eu não sou. Então, eu fiquei sabendo pela Mariana, pela minha esposa, que agora tem uma funcionalidade que a mensagem de áudio que chega, você agora pode acelerar, não é? Em o quê? Quais são as velocidades? Quantas velocidades? Quantas marchas tem? 2 ou 3? Ali tem um leilão das velocidades de áudio. Pois é, isso é absolutamente sintomático do nosso tempo. E aqui não me refiro ao Cronos, mas à nossa geração, a nossa realidade imediatista. É óbvio que imagino que tem alguns áudios, e dependendo de como for, o BPM, a batida por minuto da voz de quem manda o áudio, talvez colocar na velocidade 2 não vai fazer muita diferença. Alguém como eu, numa velocidade 2, dependendo do que estiver falando, eu acho que não vai funcionar muito, vai ficar inteligível, mas inaudível na verdade. Mas o fato é que isso reflete muito da aceleração que domina a sociedade atual e, consequentemente, tem impacto sobre nós, sobre a igreja. Eu estou falando disso do áudio, mas eu, por exemplo, quando ouço determinados conteúdos naquela famosa plataforma de vídeo da internet, lá também tem a aceleração, e eu acelero também, dependendo do conteúdo. Eu quero ouvir várias coisas no dia, e eu trabalho no computador e coloco lá no site de vídeo, e fico ouvindo geralmente os conteúdos, ou podcasts, ou até mesmo pregações. Pregações eu não costumo acelerar,
quero tentar ouvir na velocidade. Mas alguns podcasts, algumas conversas, têm sido muito populares hoje em dia. Algumas notícias de horas antes, que são colocados os recortes ali, dependendo do que for, eu coloco rápido. Eu também sou enredado nessa aceleração, nesse BPM, nessa batida por minuto acelerada. E me chama muito a atenção que até mesmo os aplicativos e tecnologias de streaming de vídeo, hoje em dia, né, não tem mais videolocadora. Eu sou um órfão das videolocadoras, dos videoclubes e tudo mais, da fita de VHS, que se você não entregava rebobinado, você pagava uma multa, e um monte de garotada aí não vai saber o que é isso, enfim. Mas eu fico feliz que tem um monte de gente da minha geração aqui e de gerações anteriores, eu posso falar, então estou contextualizado. O fato é que hoje até mesmo os filmes e séries de TV disponibilizados nessas plataformas, também você pode assistir em velocidade acelerada. Isso me chama muito a atenção. Curioso que sou, fui pesquisar um pouco sobre esse assunto, uma vez que fui incomodado, fui provocado a refletir sobre o poder do Espírito Santo e a mordomia do tempo, o cuidado com esse bem que na verdade nem nosso é, e a gente vai explorar um pouquinho isso já já, que é o tempo. Uma nova estrutura de passado, presente e futuro é estabelecida. A cultura do imediatismo mudou a forma como nos relacionamos com o tempo, que deixou de ser linear. Veja como ele se apresenta agora. Eu pontuei algumas coisas aqui, 3, sobre o passado, o presente e o futuro. Em primeiro lugar, o passado é apagado, pois, com tantas transformações, uma conexão com o que é mais antigo parece inviável. Em segundo lugar, não é possível pensar no futuro, já que tudo muda rápido demais e qualquer planejamento pode se tornar obsoleto rapidamente. E terceiro e último lugar, o presente se mostra alargado, ampliado, podendo ser considerado um instante prolongado. O que alguns especialistas em novas tecnologias nas grandes universidades do mundo chamam de presentismo. Um apego doentio que não sabe se relacionar com o tempo e fica travado no presente, achando e se iludindo que na verdade tem o domínio da aceleração do tempo. É muito curioso isso. E muito curioso observar como cada um desses pontos tem fundamentos muito práticos e manifestam-se de forma dramática na sociedade e têm afetado de forma enfática a igreja. Bem, estamos num mês falando sobre batalha espiritual em nossa igreja nos cultos de domingo. E eu acredito que a estratégia de nos iludir no que diz respeito ao passado, presente e futuro, e até mesmo dessa obra que se manifesta na nossa realidade temporal de passado, presente e futuro, ou seja, a justificação, a santificação e a glorificação, têm sido confundidos pelo inimigo das nossas almas, na vida, na mente e nos corações de quase todos os crentes dos dias de hoje. Em especial, os crentes que ainda são jovens e acham que pela sua juventude e vigor têm esse controle na mão, esse controle do tempo. E quando nós mergulhamos na realidade do texto bíblico, como o que estamos lendo agora, o texto de Atos dos Apóstolos, de uma igreja que, sempre vale lembrar, irmãos, vivia a cada dia e a cada momento com uma profunda expectativa da brevidade da volta de Jesus. Portanto, eles não eram imediatistas, antes eles eram urgentes em sua prática cristã
em sua devocionalidade, em sua aplicação da sua teologia e em sua missão. Eles eram urgentes, o que é diferente de ser imediatista. E quando mergulhamos no contexto de teologia bíblica chamado já e ainda não, termo que você já ouviu aqui algumas vezes nesse púlpito, pregado pelo Bispo Weber, ensinado pelo Bispo Weber, e mais ainda nas diversas classes e aulas ministradas aqui em nossa igreja, essa ideia do reino de Deus que é manifesto no já, porém ainda não se completou totalmente. Nos situando um pouquinho mais no texto em que vamos trabalhar aqui, em Atos capítulo 14, estamos, em termos de teologia bíblica, no penúltimo ciclo antes do sétimo ciclo, ou seja, a sétima porção da Bíblia, que conta a história da redenção. A criação, a queda, a redenção e a consumação são as 4 categorias sistemáticas dessa história da redenção. Porém, quando a gente amplia a escala na teologia bíblica, nos encontramos diante de 7 momentos, 7 blocos ao longo dos 66 livros da Bíblia, que contam também essa história sob a perspectiva da teologia bíblica, que contam sobre a criação, a queda, a redenção e a consumação pela ótica direta da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. O texto que encaramos aqui, que está aberto diante de nós, Atos capítulo 14, e na verdade todo o livro narrativo e descritivo de Atos, lembrando, endossando o que Bispo Weber falou na semana passada, não um texto normativo doutrinário, mas um texto descritivo, uma narrativa histórica cheia de verdade e inspiração para nós, sem dúvida, porém não um livro de doutrinas, traz justamente os relatos históricos desse tempo entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus. A gente está nesse mesmo bloco, eu e você hoje, nesse mesmo momento do já e do ainda não. Vivemos a realidade desse reino já manifesto porque fomos salvos. Aqui estamos numa congregação que estava cantando aqui diante do Senhor, em plenos pulmões, com alegria, orando. Lemos aqui o versículo 52 e propositalmente quis que o lêssemos, não como uma mera abordagem facilitadora, com o objetivo muito tacanho, muito descontextualizado, de querer aplicar uma verdade e forçar o texto. Mas a verdade é essa: os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. Vejam, não é da alegria do Espírito Santo, estavam alegres e cheios do Espírito Santo, e consequentemente com a alegria do Espírito Santo também. Mas havia neles, e se fazemos a exegese, a interpretação mais acurada desse verso 52 do capítulo 13, aponta justamente para isso, para esse alegres diz respeito ao estado de espírito e de alma deles, não a respeito da obra direta do Espírito Santo sobre eles. Ou seja, a despeito de todas as lutas que nós vimos, que o avanço da igreja encarou, havia uma profunda alegria e eles estavam cheios do Espírito Santo e eles eram discípulos. Se tem uma coisa que temos em comum com esse povo descrito no texto, é o fato de sermos discípulos. E eu espero, em nome de Jesus, que estejamos cheios de alegria e do Espírito Santo para avançar nele e obedecê-lo plenamente como discípulos que somos. Senão vamos ser meros frequentadores de culto.
Uma oração que o bispo Weber fez aqui, eu ouço as orações, irmãos, eu oro junto, mas eu não sei como funciona para vocês, mas eu entro nas palavras de praticamente todas as orações feitas em assembleia solene. E uma das coisas que o bispo orou foi justamente sobre essa transição, de não apenas frequentar a reunião, de não apenas vir para o espaço cultico, para o templo, mas de ser esse povo discipular, esse povo que segue Jesus, que não aceita um mero rótulo de evangélico, mas vai além, sendo um seguidor ardoroso de Jesus, com alegria e cheio do Espírito Santo. A história desse povo que está sendo contada aqui, como eu disse e reafirmo, não trata-se de um texto normativo, doutrinário para mim, para você, mas é um texto cheio de inspiração, pelo menos para mim, Atos dos Apóstolos, um dos meus textos favoritos da Sagrada Escritura. Como eu falei, eu quero pensar em tempo com vocês, nessa ênfase na abordagem e aplicação de algumas passagens, alguns versículos que eu vou ler junto com você. No capítulo 14 eu quero pensar sobre tempo, considerando que tempo, juntamente com tesouros e talentos, são confiados à mordomia dos crentes. Quando mergulhamos na narrativa bíblica como um todo, vamos perceber isso de forma clara, e o Novo Testamento vai afunilar mais ainda essa verdade, vai torná-la mais precisa ainda, mais objetiva ainda. Tesouros, talentos e tempo. As posses, bens materiais, as capacitações e talentos nas mais variadas áreas, das artes, as ciências, e o tempo, que de alguma forma é um eixo que equilibra essas duas outras características, os tesouros e os talentos. E dessas características é talvez a mais difícil de identificar, porque ela não é visível. A gente não vê o tempo passar, né? Não falamos isso. Me recordo do encontro com a juventude nesse período de fevereiro, o último, que eu falei justamente do piscar de olhos. Alguém falou para mim: cara, para de estalar o dedo, para de piscar o olho, que a gente vai ficar velho demais rápido. Que eu falava justamente disso. Quanto menos espera, eu olhava alguns anos atrás, poxa, tá lá, felizão, 15 anos, aí pum, piscou o olho, 25 anos, já estou casado, caramba, daqui a pouco, pum, 35 anos, daqui a pouco, o tempo vai passando muito rápido. E nós não temos muita noção disso por vezes. E é bom não ter noção desse passar rápido do tempo, para nos colocar no nosso devido lugar como criaturas, meros seres humanos, dependentes da graça de Deus. Agora, como a gente trabalha e articula essa questão do tempo, é só com uma dádiva, é só com um presente, é só com um dom, que é o poder do Espírito Santo. Se tem um jeito de crentes, que são seres humanos, serem discípulos efetivos na mordomia, ou seja, no cuidado, na administração correta como servos de Deus, do tempo, que tanto quanto talentos e tesouros não são nossos, que o tesouro, não, a meritocracia. Aí você pode falar isso para mim: não, eu trabalhei muito, eu suei para ter meu patrimônio. Ok, você vai morrer e vai ficar. E a palavra de Deus deixa isso muito claro para a gente. Tem teologia bíblica para fundamentar isso. Você vai morrer e vai ficar. Vou dar um exemplo. Eu gosto muito da minha biblioteca. Eu gosto demais da minha biblioteca. Eu gosto demais de livros. Eu gosto demais. Mas eu vou morrer e vai ficar. Vai ficar. A Mariana vai fazer uso? Vai. Mas ela também vai morrer e vai ficar. Patrimônio, bem, passa.
Ah, mas vai ficar para os filhos, para a herdade. Eles também vão morrer. Eu não quero ser fatalista e esse nem é o meu jeito, nem minha ênfase de pregação. Não tenho essa linha. Mas eu não posso ser mentiroso. É uma prova das mais eficazes de que, por mais que tenhamos tesouros, eles não são nossos, porque eles ficam. Nós morremos e vamos para um lugar absolutamente muito melhor, onde não vamos sentir a menor falta dos nossos tesouros, porque vamos ter o nosso bem maior conosco, Cristo Jesus. Talentos? Para que talentos? Uma vez que glorificados, que somos, vai ser redesignado, redesenhado, refeito de forma absolutamente plena e perfeita. E vamos estar em companhia celestial, algo que é imensurável para cada um de nós. Então, o que dizer do tempo que passa muito rápido nas nossas vidas? Poder do Espírito Santo e a mordomia do tempo. É uma breve reflexão que eu quero fazer com vocês. Leia junto comigo Atos 14, verso 13. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. Uma coisa que merece todo destaque aqui nessa belíssima passagem, que mostra a provocação causada pela pregação do Evangelho e a grande multidão que foi ouvir a pregação apostólica, como ouvimos na semana passada, final do sermão de semana passada, do panorama apresentado pelo bispo Weber, do capítulo 13, mostra justamente esse momento, da chegada de uma grande multidão. O verso 1 conta isso, o verso 2, mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos, contra a comissão apostólica. Houve uma grita, uma agitação, um tumulto por causa da pregação. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por meio deles se fizessem sinais e prodígios. A manifestação do poder do Espírito Santo, moderando a mordomia do tempo, aproveitada pelos discípulos a despeito da situação. Percebam, entretanto, apesar de tudo, apesar do ocorrido no versículo 2, de todo o tumulto gerado pela pregação do Evangelho, demoraram-se ali muito tempo. Grife isso, se possível. Demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Me lembro de uma frase de um importante teólogo de corte pentecostal, muito conhecido aqui no Brasil pela sua obra Entendes o que Lês, o livro com essa pergunta, um livro sobre interpretação bíblica extremamente útil. Gordon Fee, ele está aposentado e pouco antes de se aposentar, em uma entrevista, perguntaram para ele o que ele indicaria para a igreja desse tempo. E ele disse o seguinte: se eu pudesse dizer uma coisa para a igreja dos dias de hoje, seria isto: mantenha a integridade com as escrituras e a experiência espiritual. E aqui vamos para o nosso corte dessa relação necessária de ser nutrida. Integridade com as escrituras e experiência espiritual é o que vemos na boa
administração, na boa mordomia do tempo desses irmãos. Eles passaram muito tempo ali falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Eles não ficaram ali buscando os sinais e prodígios, eles ficaram ali muito tempo, observem, atenção, muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça. Ou seja, eles estavam muito tempo pregando, muito tempo falando do Evangelho. Isso é uma fórmula, uma doutrina. Necessariamente, se falarmos muito tempo do Evangelho, sinais e prodígios vão acontecer. Nós não temos o controle disso, meu irmão, minha irmã. Deus é soberano e nos calçamos nessa verdade, mas cremos nesse Deus gracioso que continua ainda hoje derramando do seu poder sobre seus discípulos, sobre seu povo. Portanto, ao invés de simplesmente nos agitar ou ficarmos ansiosos para que algo de fato aconteça nesses dias, o que devemos fazer é sermos prudentes com a administração do nosso tempo, a mordomia do tempo, ou seja, pregando muito tempo a palavra de Deus. O que Ele for fazer, cabe a Ele. O que cabe a nós é buscar a sua santa presença. E isso, povo querido, se dá, creio eu, concordo absolutamente com o professor Gordon Fee, mantendo a integridade com as escrituras e a experiência espiritual. O verso 8 do mesmo capítulo conta a história desse paralítico, desse coxo em Listra. Costumava estar assentado certo homem, aleijado, paralítico desde seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Guardem isso, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Verso 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te, direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Por vezes a gente quer ter o poder de, através das nossas mãos, ver sinais e prodígios se manifestarem. Nesses dias de uma igreja muito deficiente, muito imediatista, eu quero ter a fé desse paralítico. Eu quero ter a fé desse paralítico. Eu não quero ser o herói da história. Eu quero ser aquele que é alcançado pelo poder do maior dos heróis, que é o nosso Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Minhas orações nesses tempos difíceis não têm sido a de ser o herói da fé, mas de ter a fé desses, como esse aqui, um paralítico coxo, o qual jamais pudera andar desde o seu nascimento. A despeito da sua debilidade física, havia algo nele, pois Paulo no verso 9 diz: vendo que possuía fé para ser curado. Que tão somente tenhamos fé, irmãos, e permaneçamos investindo muito tempo nele. Avance comigo para o verso 24, para as nossas palavras finais. Atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Uma pequena pausa aqui no verso 26. Eles estão retornando para a mesma localidade lá dos 3 primeiros versículos apresentados semana passada, onde eles foram comissionados ao servirem juntos ao Senhor, pessoas das mais diversas, pontuadas como nós vimos, dentre elas os improváveis, e esses mesmos improváveis, agora provados pelo poder do Espírito, estão retornando para a igreja local que os enviou. Verso 27, e reparem a beleza desse relato. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Verso 28,
e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Mais uma vez, permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Aqui, reverberando o que vimos lá no versículo 3, passando não pouco tempo, permaneceram, palavras muito importantes e muito fortes, urgentes para nós nesse tempo, permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Pois bem, irmãos, para a nossa conclusão, eu quero ler, porque eu vou ler na Nova Versão Internacional, 2 textos, um da teologia de Jesus e outro da teologia de Paulo. Lembremos-nos, estamos lendo o texto escrito por Lucas, doutor Lucas, historiador da igreja, historiador dos Atos do Espírito Santo, nesse texto inspirado por ele, o Espírito. E vamos ler agora, eu vou ler 2 passagens a partir da Nova Versão Internacional. Uma em Atos 1, 7 e 8, não precisa abrir, preste atenção. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1, 7 a 8. Segundo texto, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Percebam a similaridade linguística das 2 passagens. Como Paulo de fato era um discípulo de Jesus, a ponto que a sua escrita para a igreja em Filipe ecoava as palavras do mestre, que foram destinadas aos primeiros apóstolos em Jerusalém, em Atos 1, e elas partem de uma mesma lógica, uma negativa. Não lhes compete saber os tempos ou as datas, em Atos 1. Em Filipenses 4, não andem ansiosos por coisa alguma, tipo uma negativa. Reparem que as 2 negativas dizem respeito a como lidamos com a questão do tempo e do imediatismo, que não é um privilégio apenas nosso, é um privilégio de todos pecadores. Por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo para nos alinhar na vontade e no tempo soberano de Deus. Jesus fala, não compete saber os tempos ou as datas. É uma das palavras mais firmes da soberania de Deus saindo da boca de Jesus para os discípulos. Não interessa para você o tempo. O que eles queriam? Que o reino fosse restaurado a Israel. O contexto da passagem é esse. E Jesus está falando de algo muito maior do que o reino físico, do que governos humanos. Ele está falando do reino dele, do reino de Deus, do reino que interessa. E Paulo, escrevendo para a igreja que se reunia em Filipe, tratando e lidando com as ansiedades que também afligiam a igreja dos primeiros dias, do primeiro século, assim como também somos atingidos por nossas ansiedades do século 21, Paulo diz, não andem ansiosos por coisa alguma. E para cada negativa tem uma palavra de consolo. Jesus diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Paulo afirma, uma vez que o Espírito Santo já havia descido sobre a igreja, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Uma aplicação dupla, simples, para encerrarmos. Como ser um povo que, pelo poder do Espírito Santo, é um bom mordomo do tempo, entendendo que não nos compete saber o tempo de nada, nós não temos essa capacidade, não temos tal poder, estamos sob a mão poderosa de Deus.
no próximo segundo, de acordo com a vontade de Deus. Duas coisas. Primeira delas, à luz do que lemos lá em Atos 14, verso 3. Invista tempo anunciando a palavra. Invista tempo na palavra de Deus. Anuncie, fale da palavra de Deus. Não sejamos discípulos imediatistas, mas sejamos discípulos, seguidores de Jesus, urgente, em todo o tempo. Vamos nos encher da palavra de Deus, irmãos. Vamos usar todas as estratégias possíveis, até mesmo nessas tecnologias de telefone, computador e tudo mais, para nos encher da palavra de Deus e falar da palavra de Deus para outros. Em muito tempo de investimento, como nós lemos aqui no texto. Segunda, invista tempo com a igreja, baseado em Atos 14, 28. Eles não ficaram pouco tempo com os discípulos, eles permaneceram muito tempo. Que tenhamos muito tempo de permanência como discípulos de Jesus na vida da igreja. Invista tempo com a sua igreja local, irmãos amados. ICNV Vila, investamos cada vez mais tempo juntos como igreja, para que pelo poder do Espírito Santo aprendamos essa disciplina espiritual da mordomia do tempo. Não somos donos dele, por isso temos que fazer eco com as palavras do salmista em Salmo 90, 12, que é tão usado nos aniversários, né? Aquela coisa, aquele jargão, mas mergulhando na profundidade do texto, que fala da brevidade da vida, da contagem inexorável do tempo da nossa existência, do sentido e relevância das nossas obras. O salmista declara, e nós devemos fazer coro com ele: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E esse coração só pode ter sabedoria se for arrancado o nosso coração de pedra e colocado um coração de carne, um coração que se arrepende e que é submisso ao poder do Espírito Santo, para a glória do Deus Pai. Oremos. Curve sua cabeça, fique de pé, por favor. Eu vou chamar o Bispo Weber para fazer essa oração e dar as palavras finais. Junto com ele, vamos orar. Obrigado, João. Santo Deus e amado Pai, é bom ouvir a Tua palavra, nos traz alegria, despertamento, nossos sentidos são aguçados, despertados, e por Tua palavra eu louvo o Teu nome. Amém. E também, ó Deus, louvo o Teu nome por essa comunidade, por essa igreja local, por essa família, onde eu tenho sempre para onde voltar, como Paulo e Barnabé, que voltaram de sua viagem, passando por Icônio, por Antioquia da Psídia, por Listra, e depois retornando a Antioquia. É bom ter lugar para a gente retornar, é bom ter a igreja, ter esse espaço de convivência, de desenvolvimento de fé. Ó Deus, nós também queremos Te dar graças pelos milagres, múltiplos milagres que acontecem na vida das pessoas sem que elas percebam, esses múltiplos sinais de vida que o Espírito Santo desperta nesse corpo de discípulos local. Quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor nos leve em sua paz e proteção, que o Senhor nos guarde pelo caminho de todo mal, de tudo que não procede de Ti, e nos prepare para um fim de semana edificante, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. Amém. Um beijo, seu coração vai na paz de Jesus. O Senhor te guarde e abençoe. Amém.